todos vocês, sejam todos bem-vindos de novo, né, a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nesse vídeo que está sendo gravado no dia 21 de dezembro de 2020. Né. É um vídeo também que representa, né, a última edição deste programa para este ano, né, de 2020, né, mas que vai retornar no ano que vem, em 2021, agora em pacotes regulares, né, de 20 episódios a cada semestre. Né, certo? E já informando aqui que nosso planejamento é de estar retornando, né, no ano que vem, tá, já a partir da semana de 17 de fevereiro. Né, certo? Até lá, então, vamos ter um recesso de final de ano e início de ano. Né? E também é uma edição que está saindo com atraso de cerca de uma semana, porque eu estava ocupado em minhas atividades, né, de final de semestre dentro da Universidade Federal do Tocantins, né, tá certo? Mas aí também acaba casando o programa também perto dos feriados de Natal e Ano Novo, né, que acaba sendo um ambiente ideal para fazer o encerramento, né, desse programa de 2020. Né? Bom, e sempre fazendo aquela mensagem inicial, né, que caso vocês gostem desse vídeo, né, então lembre-se de curtir e compartilhar ele, né, e são medidas que irão ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E para esta última edição, né, do programa então, de 2020, né, também estamos estando perto do Natal e Ano Novo, né, eu até gostaria de estar dando para vocês notícias boas aqui para o país ou para o Tocantins, né, mas infelizmente ainda estamos passando por tempos difíceis, né, tá certo? Em que a pandemia do coronavírus continua forte no Brasil, né, tá certo? Inclusive está voltando a crescer com tudo, né, tá certo? Onde aqui no Tocantins já chegamos então, a cerca de 87,6 mil infectados e passamos de cerca de 1.200 óbitos, né, tá certo? E quanto na questão do país inteiro, né, na data de 21 de dezembro, né, nós já passamos a marca de 7,26 milhões de infectados e 187 mil óbitos. Né? Bom, certo? Principalmente em um momento, né, que nós estamos tendo um retorno aqui no Brasil, na pandemia, né, dos momentos em que temos dias durante a semana que estão tendo, de novo, mais de 1.000 mortes por dia. Né? Bom, onde pegando os dados, né, semanais também, tá, se percebe que está crescendo rapidamente o número de infectados, tá, e nessas últimas semanas tá, o Brasil está voltando a ter o mesmo número de infectados que tinha no pico da pandemia, né, como se pode ver nesse gráfico, por exemplo, do CONAS, né, o Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Saúde, né, tá certo? Que mostra o novo crescimento do número de infectados por coronavírus já está chegando no mesmo nível do pico da pandemia, lá nos meses de agosto. Né? Certo? Portanto, estamos voltando a ter os tempos difíceis da pandemia. Né? E acompanhando essa curva de crescimento de infectados, também está voltando a crescer o número de óbitos, né, a cada semana aqui no Brasil. Né? Certo? Que alguns já estão chamando de segunda onda do coronavírus, né? Mas uma coisa que parece mais em termos práticos é aquela situação, como já falei nos vídeos anteriores, da pessoa que está recuperando de um resfriado e decide tomar um banho de água fria. Né? Parece mais um crescimento voltado a mais a esse libera geral que estamos tendo, né, em cima das medidas de proteção contra o coronavírus. Né? Certo? Uma situação difícil, né, tá certo? Onde a esperança ainda continua sendo na imunização da população por conta das vacinas que estão ainda sendo testadas para a produção no mundo inteiro, tá certo? Bom, mas mesmo na perspectiva de chegasse, né, um programa de vacinação completo, eficiente no Brasil, tá, ainda ia demorar até ter o efeito, né, tá certo, efetivo contra a pandemia do coronavírus. Porque para ter um efeito efetivo na população brasileira, né, ainda precisaria de um plano muito bem feito, né, para vacinar o quanto antes, tá, a ordem de milhões de brasileiros, né, certo? Até se ter um nível de proteção, né, um pouco mais próximo de garantir um nível de segurança, né, contra a contaminação por Covid-19. Né, tá certo? Tá bom. Então, uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas, mesmo chegando a vacina do Brasil, ainda vai levar tempo até
até a vacina conseguir atingir um nível, né, tá certo, de imunização da população brasileira contra o coronavírus, né? Como se fosse um programa bem feito, muito bem feito, talvez fosse até metade do ano que vem ou até final do ano que vem, né? Mas, infelizmente, nesse meio tempo ainda estamos tendo a sabotagem do desgoverno Bolsonaro, né? Com sua onda de negacionismo, com a sua onda da imbecilidade, né? De tentar sabotar todas as medidas contra o coronavírus, seja desde a máscara, desde a questão de ficar incentivando a aglomeração, tá? Desde a questão de, agora também, tentar sabotar a vacina, né? Tá certo? Onde é um desgoverno tão incompetente, né? E tão, com tanto descaso pelo povo, né? Que eles não tinham nem sequer as seringas, né? Para usar nas vacinas contra o coronavírus, né? Tá certo? Bom, então, é um descaso tão grande, né, que teve que vir o Supremo Tribunal Federal exigir que o desgoverno Bolsonaro implementasse um plano de vacinação, né? Certo? E, em resposta a essa a exigência que veio do Supremo Tribunal Federal, né, tá bom? Certo? Bem finalzinho do prazo foi dado, aí vai lá o desgoverno Bolsonaro com seu ministro, eterno ministro interino da Saúde, né, o general Pazuello, né, que não sabe nada de saúde, mas está comandando a pasta da saúde, né, tá certo? E vai lá e entrega um plano de vacinação, tá, que logo se mostra um plano falso, né, onde ele tem onde ele contém cerca de 36 assinaturas falsas de cientistas que não tinham dado nenhuma opinião sobre o plano, mas mesmo assim o governo dos charlatões do desgoverno Bolsonaro botou lá os nomes deles como se estivesse concordando com o plano de vacinação deles, né? Bom, que é típico seguindo o mesmo charlatanismo de sempre, né? Desse desgoverno das milícias, desse desgoverno dos laranjas, desse desgoverno dos farsantes, né? Bom, certo? Que para a questão de continuar se opondo, né, ao bom senso, continuar se opondo à ciência, né, ainda continua fazendo charlatanismo para enganar os tolos, né? Bom, certo? E nesse momento, então, nesse delicado país, o Brasil, né, bom, precisaria das vacinas o quanto antes, tá, para ter um plano de vacinar o maior número de brasileiros possíveis o quanto antes, né? Então, estamos tendo esse processo de sabotagem, né, que acaba que acaba deixando o Brasil para trás no mundo. Tá? Está tendo uma disputa na questão da vacina, né? Onde também começa a valer as táticas, né, que surgem onde aqueles que são os países mais ricos, né, acabam ganhando mais prioridade para receber as vacinas, né? Tá certo? Bom, tá. Então, nessa situação que a produção de vacinas, né, os países ricos já estão tomando para si, né, as vacinas já estão disponíveis, né? Aí temos aqui no Brasil um desgoverno que ainda sabota a chegada da vacina no Brasil, sabota qualquer plano, né, que se possa fazer para a vacinação no Brasil, né? Tá certo? Porque é um desgoverno, né, que não está nem aí com o povo, só está preocupado com suas próprias agendas, né? Onde, como por exemplo, né, tá certo? Bom, você tem a maior preocupação do desgoverno Bolsonaro, somente vindo do Paulo Guedes, de causar o fim do auxílio emergencial, né, cuja última parcela foi recebida agora em dezembro, né, tá certo? Mas o desgoverno Bolsonaro já está encerrando, né, para acabar no início do ano que vem, né? Que era aquela último baluarte, né, de suporte, né, à população mais vulnerável do Brasil nesses momentos difíceis de pandemia, né? Onde agora eles vão ter que aguentar, né, o fim do auxílio emergencial, vai ter que aguentar ainda os alimentos com inflação alta, onde o arroz está começando a se tornar um artigo de luxo no Brasil, né? Tá certo? Bom, e junto ainda com outros ataques, como a tentativa, a agenda ainda do desgoverno Bolsonaro de tentar sabotar o Fundeb, né? Onde a base bolsonarista, junto com o Partido Novo, que é aquele partido para defender os ricaços do Brasil, né, eles juntos fazem a manobra de, na Câmara dos Vereadores, tá, passar uma manobra para distorcer o Fundeb e tentar
distribuir, né, cerca de mais de 10 bilhões de reais dos recursos do Fundeb para instituições privadas. Certo? Bom, tá. Infelizmente foi uma sabotagem que foi revertida no Senado, tá? E quando voltou para a Câmara, com mobilização da sociedade, foram obrigados a recuar. Tá certo? E é uma agenda então, do bolsonarismo, né, que em vez de preocupar com a saúde da população nesse tempo de pandemia, fica sabotando a população. Né? Mas ainda tem o ponto mais importante da agenda de Jair Bolsonaro, né? Tá certo? Que fica desviando a atenção da população, né, das questões da pandemia, tá? Para não dar atenção, né? Tá certo? Para não dar atenção a outra falcatrua, que é sobre as investigações contra os seus filhos, como, por exemplo, Flávio Bolsonaro, né? Onde já se descobriu recentemente, então, que Flávio Bolsonaro usou a BIM, né? Agência Brasileira de Inteligência, órgão governamental, tá? Para montar relatórios para a sua defesa pessoal, tá? No caso Queiroz, tá? No caso das rachadinhas envolvendo diretamente o escritório de Flávio Bolsonaro, certo? O mesmo Queiroz que depositou, né, os cheques com mais de 89 mil reais para a conta de Michele Bolsonaro, né, esposa de Jair Bolsonaro, né, onde o próprio Jair Bolsonaro já reconheceu que o dinheiro era para ele. Né? Bom, tá certo? Bom, então, a agenda do bolsonarismo continua sendo concentrada em tirar direito do povo, em continuar atacando a educação brasileira e continuar acobertando os crimes do clã Bolsonaro. Tá certo? Essa que é a prioridade do desgoverno Bolsonaro, enquanto ele fica sabotando o país, né, no combate contra o coronavírus. Tá bom? Tá certo? E nesse momento, né, tá certo? Esse desgoverno, né, que ataca claramente o povo brasileiro, esse desgoverno que está coberto de crimes evidentes a olhos nus, tá? Continua se sustentando no poder graças à impunidade que se dá sobre ele, graças às tais instituições democráticas, né? Bom, tá certo? Onde ele continua fazendo todas essas ações, tá certo? Tá bom? Sem sofrer uma única punição. Tá? Então, se aqueles entre vocês que estão assistindo ainda não conseguem entender como a popularidade do Bolsonaro ainda consegue se manter, né? Tá certo? Com um nível, né, razoável de aprovação, né? Embora seja mais baixo que a dos outros presidentes, mas continua sendo um nível razoável, tá certo? Para quem ainda não entendeu, né, por que, né, o apoio, né, às medidas de Bolsonaro, por exemplo, de não tomar vacina, está começando a aumentar aos poucos nos últimos meses, tá? Você tem que entender que isso cai por questão da impunidade a Bolsonaro, tá? Porque quando a sociedade vê, né, Bolsonaro cometer crime de racismo e sair impune, tá? Então, na visão da sociedade, começa a causar aquela impressão de que, como se racismo não fosse uma coisa tão grave assim. Quando você vê Bolsonaro cometer crimes de machismo, né, e sair impune, tá? Isso cria para a sociedade, né, uma visão falsa de que machismo não seria uma coisa tão grave assim. Né? E quando você vê o Bolsonaro sabotando as medidas contra o coronavírus, quando ele foi até recentemente sem máscara, uma praia de Santa Catarina, e faz aglomeração de pessoas sem máscara junto com o torno dele, tá? E sai impune, tá? Então, você cria a falsa impressão para a sociedade, né, de que violar as medidas contra o coronavírus não seria uma coisa tão grave assim. Tá certo? Então, essa impunidade constante a Bolsonaro, sobre todos os seus crimes, que está criando essa impressão na população de que eles podem também fazer as mesmas ilegalidades, pode fazer os mesmos absurdos, pode fazer o mesmo negacionismo. Tá certo? Porque ficou aquele exemplo lá no topo de uma autoridade que passa impune a todos esses abusos que ele faz, tá? Então, você repassa essa impressão para a sociedade que eles poderiam fazer os mesmos abusos também. Tá? Então, é isso que está levando ao aumento dos crimes de racismo no Brasil, aos crimes de machismo, tá?
as manifestações de ódio, tá? E as manifestações também de sabotagem às medidas contra o coronavírus. Tá? Certo? Então, é por isso que, para encerrar esse programa de hoje, né, tá certo? Para encerrar esse último programa do ano, né, tá bom, eu queria propor aqui uma estratégia um pouco mais, né, direta para a gente começar a fazer a partir do ano que vem. Tá? Porque que seria uma mensagem daquelas elites que ajudaram a sustentar Bolsonaro durante todo esse ano de 2020. Né? Onde o Bolsonaro fez tantos crimes óbvios, mas ele só conseguiu se sustentar graças a umas figuras chaves, né, que ajudaram a sustentar esse desgoverno criminoso no comando do país. Né? Que agora não dá mais para ficar naquele termo de tentar ir na argumentação, tá? Porque em 2020 a gente passou toda a argumentação a todas as autoridades, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, presidente dos TSS, né? Tá certo? E não funcionou, porque eles não estão nem aí. Né? Então, por isso que a estratégia para o ano que vem tem que ser de associar diretamente cada uma dessas pessoas em pé de igualdade com o Bolsonaro. Né? Então, Rodrigo Maia fez o principal arquiteto de segurar mais de quase cerca de 60 processos de impeachment contra Bolsonaro, né? E ficou soltando notinha de repúdio para dar a impressão de que é contra, mas está lá fazendo as medidas a favor de Bolsonaro. Tá? Então, não dá mais para ficar no meio termo falar que ele tem que ele seria um pouco mais responsável que Bolsonaro. Não, tem que falar diretamente. Tá? Por Rodrigo Maia ter apoiado, ajudado a sustentar Bolsonaro em 2020, então Rodrigo Maia é racista, machista e genocida igual Bolsonaro. Tá? Bom, ele foi presidente do STF durante todo esse ano de 2020, né? Dias Toffoli, né? Que não só ajudou a segurar Bolsonaro, como também fez várias medidas estranhas para ajudar a bloquear ou segurar as investigações contra Flávio Bolsonaro. Tá? Não adianta ficar ali falando, enxugando gelo, falando que ele está no meio termo. Né? Ajudou a sustentar Bolsonaro em 2020, mesmo com todos os absurdos que ele fez. Então tem que falar que Dias Toffoli é racista, machista e genocida igual Bolsonaro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, que junto com o Rodrigo Maia também ajudou a apoiar Bolsonaro para não deixar ele cair, né, apesar de todos os crimes óbvios contra a saúde do povo brasileiro, né, e além disso ficou ajudando também, né, a tentar diminuir a responsabilidade de Bolsonaro no apagão no Amapá, né, tá certo? Então, não adianta vir falar que ele seria um pouquinho mais responsável que o Bolsonaro. Tem que falar em pé de igualdade. Davi Alcolumbre é de racista, machista e genocida igual Bolsonaro. Né? Porque nesse momento crítico que estamos no Brasil, né, momentos que estamos chegando cada vez mais fundo do abismo, que não para de cair ainda mais fundo ainda no abismo, tá? Não dá mais para ficar em argumentação como ficamos em 2020. Tem que apontar diretamente, dar nome e falar diretamente. Tá? Porque se está tolerando o racismo de Bolsonaro, é racista. Se está tolerando o machismo de Bolsonaro, é machista. Se está tolerando o genocídio de Bolsonaro, é genocida igual Bolsonaro. Tá certo? Não dá mais para ficar em meio termo, não dá para ficar em argumentação, não dá para ficar enxugando gelo para essas pessoas. Então, se passar 2020, dando diretamente o nome a cada um deles, né? Seja da elite política, seja da elite econômica, todos que estão enxugando gelo para o Bolsonaro, tem que apontar, pôr a figura e falar claramente. É igual Bolsonaro. Né? Tem que tratar em pé de igualdade para ver se cria vergonha na cara. Então é dessa forma que nós encerramos então, esse último programa do ano, certo? Bom, então encerrando aqui, desejando a vocês, né, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né, apesar das circunstâncias, né, certo? Mas também tomando todos os cuidados de evitar aglomeração, se possível não sair de casa, certo? Bom, evite fazer reuniões de família, tá? É aquela mensagem de evitar reunir com as famílias agora, desse ano, para elas estarem vivas, provavelmente estarem vivas para o Natal e para o Ano Novo do ano que vem. Bom,
Então fica essa última mensagem do ano, tá bom? Tá certo? Lembrando de novo que esse programa vai estar retornando, então, na semana de 14 de fevereiro de 2021, tá? Em um cronograma mais regular, tá bom? Tá certo? E assim espero também com uma estrutura mais elaborada, né? Certo? Bom, e caso você esteja interessado em fazer a inscrição nesse canal, tá certo? Então vocês cliquem no botão redondo que está aparecendo do lado do vídeo neste momento. Tá? Então agradeço a atenção de todos vocês. Nos veremos de novo no ano que vem.